Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática. Mais uma questão do ITA, da segunda fase, uma questão aberta. Hoje uma questão sobre probabilidade, a gente precisa contar a quantidade de casos possíveis, de casos favoráveis, e aí fazer então casos favoráveis sobre possíveis. É uma questão que fala que então, você tinha 3 dados numerados de 1 a 6, esses 3 dados foram lançados sem que você visse as faces, né, tivesse acesso às faces, e te deram a informação, assim, olha, a soma das faces que foram sorteadas é 9. Qual é a probabilidade que todas as faces sorteadas tenham sido ímpares, tá bom? A princípio é uma questão que é difícil, mas a gente vai elaborar aqui a solução bem simplesinha. Nada mais do que ter paciência e conseguir listar de fato todas as possibilidades, o que não era difícil nesse caso, era pequeno. É só isso, mais um pouquinho de paciência e menos medo para se preparar para essa prova. Então, vou aproveitar aqui antes de iniciar a solução e pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe aí com seus colegas que estejam se preparando para essa prova. É isso, um material de qualidade de graça, o preço é baratinho, é só se inscrever e ajudar o canal a chegar a mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, como vocês podem ver, está aqui, eu fiz o print da questão, a questão é a questão número 2, aberta, né? Lançando 3 dados de face 6, de 6 faces numeradas de 1 a 6, sem ver o resultado, você é informado de que a soma dos números observados nas faces superiores de cada lado é igual a 9. Determine a probabilidade de que o número observado em cada uma dessas faces seja um número ímpar. Okay? Então, como sempre, antes de começar, eu falo para você, pausa aí, pensa um pouquinho, volta aqui para você poder conferir a resposta que você obteve com o que a gente vai apresentar aqui agora, tá bom? Então, agora que você já pausou, vamos acompanhar a solução que nós vamos propor. Bom, como o exercício fala, ele observa o seguinte, perdão, né? Branco não, prefiro vermelho não, prefiro branco. Olha só, ele observa que são sorteados 3 dados, são 3 dados, e são feitos um lançamento de cada um desses lados. Você não observa a face, então saiu faces, e essas faces são sempre de 1 a 6, mas o que você percebe? O que aconteceu no dado 1, mais o que aconteceu no dado 2, mais o que aconteceu no dado 3, né, as faces, esse total dá 9. E a pergunta é, qual é a chance de que tenha saído ímpar em cada um desses lançamentos, tá bom? É simples, tá bom? E o que a gente precisa fazer é listar, então, todas as possibilidades para que isso aconteça, certo? Então, assim, a maneira que pelo menos eu uso para não me perder é o seguinte. Então, eu vou começar, lembrando que os dados são sempre numerados de 1 a 6, certo? Cada face é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não tem para onde fugir disso. Então, não pode acontecer nada além disso, certo? Então, vamos imaginar, a primeira situação é que o primeiro dado que você lançou seja o número 1, ok? Então, eu vou até fazer uma listinha aqui, para não misturar. Então, vamos supor que o meu primeiro dado foi 1. Se eu quero que essa soma seja 9, então eu vou listar tudo que for possível. Então, se é 1, então, e for 2, 1 mais 2 é 3, o último dado necessariamente tem que ser 6, certo? Então, 1 mais 2, 3, mais 6, 9. Então, você tem uma chance, sair 1, 2 e 6. Bom, poderia no primeiro dado ter saído 1, aí, mas no segundo não 2, e sim 6. Então, para a soma ser 9, seriam 6 e 2. Então, o que eu vou fazer aqui agora é listar, então, tudo que pode acontecer com o primeiro dado sendo 1, todas as permutações que envolvam aqui 1, 2 e 6, ok? Não é o primeiro dado sendo 1. Então, porque o primeiro dado ser 1, eu vou ter outras opções, como eu vou listar aqui, por exemplo, 1, 3, 5, 1, 4, 4, mas então, com essa primeira permutação que a gente achou, a primeira solução que a gente achou seria 1, 2 e 6, nós vamos fazer todas as permutações possíveis. E, bom, é claro que você pode listar tudo, a gente está num exercício desse que a gente tem tempo para poder resolver, então a gente pode listar 6 aqui, mas você pode se recordar o seguinte, uma estratégia boa, lembrar que quando você quer permutar 3 números distintos, a quantidade de permutações é P de 3.
3 fatorial, então nós vamos obter uma listinha com 6 desses elementos. Então, 1, 2, 6, 1, 6, 2. Qual seria outro? Então, começando com 1, a gente já fez todos os possíveis. Outro, então, seria 2, 1, 6, 2, 6, 1. E a última, as duas últimas, perdão, seria então 6, 1, 2, 6, 2, 1, ok? São as 6 aqui. A diferença é que, como aqui eu tenho tempo, eu vou listar as 6 para você, para a gente poder fazer essa contagem certinha, tá bom? Então, eu vou só passar uma reguinha aqui para deixar bem divididinho, para a gente até se organizar na hora que eu fazer essa contagem total, tá bom? Mas a gente observa que na primeira possibilidade de solução nós temos 6 casos, tá bom? Bom, tinha pausado o vídeo porque foi criar essa tabelinha para você não precisar perder tempo vendo essa construção aqui, que é chatinha, demoradinha. Mas então, a primeira solução, quando a gente for então 1, 2 e 6, a gente calculou todas as permutações possíveis, né? Então, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 2, 1, 6, 2, 6, 1, 6, 1, 2 e 6, 2, 1. O total eram 6 possibilidades, ok? Ah, uma outra solução, começando, por exemplo, com 1, então eu teria que a soma da 9. Então, por exemplo, 1, 1, 3, 4. Para 9 faltam 5. Então, 1, 3, 5. 1, 5, 3. 3, 1, 5. 3, 5, 1. E, por último, 5, 1, 3, 5, 3, 1. Novamente, a gente permutou 3 objetos distintos, a quantidade é 6, ok? É claro que numa prova igual essa, você sempre que puder, você ganha tempo, né? Então, você ia calcular P de 3 aqui e falar que é 6, e observar que este é um caso que é interessante para nós, onde todas as permutações que aparecem aqui, ou seja, todas as soluções possíveis, são ímpares. Então, aqui nós já temos 6 que nos interessam, de modo que, em vez de escrever, então, de amarelo, aquele número 6, eu vou deixar aqui, por exemplo, de vermelho. Então, tem 6 que são interessantes, onde todos os dados, as faces, são ímpares. Mas, bom, vamos continuar com as soluções. Então, uma outra seria encontrar, por exemplo, 1, 4, 4, certo? Observe que aqui nós temos dois objetos repetidos, então o número de permutações não é mais 6 aqui, então a gente vai ter só 3, certo? Porque se eu permuto esses dois 4, não muda nada, certo? Então, uma outra solução que nós teríamos seria fazer o quê? 4, 1, 4 e 4, 4, 1. Então, aqui, ó, permutação de 3 objetos com 2 repetidos, ou seja, permutações com repetições, a gente tem até vídeo falando sobre isso aqui, inclusive do Enem, se divide por 2 fatorial, né? 6 por 2 é 3, tá bom? Então, nós temos outras 3 soluções possíveis, mas onde ou seja, onde mais de um dele não é ímpar, certo? A gente só quer os ímpares. Aqui nós não teríamos mais nada. Vamos usar aqui nossa régua para poder criar a nossa próxima linha, para não misturar as coisas. Então, traçamos uma nova aqui, separamos. Bora lá, então, a próxima. Começando com 1 ainda, eu não tenho mais nada, porque se for 1 e 5, eu vou ter que pôr o 3. Se for 1 e 6, eu tenho que pôr o 2, e a gente já contou os casos das linhas de cima, certo? Então, agora eu tenho que começar com 2. E eu não posso pôr o 1. Então, 2 e 3, 5. Para 9, faltam 4. Então, 2, 3, 4. 2, 4, 3. Agora é só repetição, né? 3, 2, 4. 3, 4, 2. 4, 2, 3. 4, 3, 2, num total de 6. Observe que eu estou pondo de amarelo, porque não nos interessa, né? Nós não temos todos os ímpares, né? Começando com 2, nós temos mais uma possibilidade, que é, então, usar 2 e 5. Observe que 2 e 4 não faz sentido considerar, porque já foi considerado na linha de cima, certo? Então, se for 2 e 5, é 7. Para 9, são 2. Então, de novo, vão ser só 3, né? Porque você tem números repetidos. Então, 2, 5, 2. 2, 2, 5. E 5, 2, 2. Ok? Total de 3. Estamos colocando de amarelo. Ok? Pois nos interessa apenas as que são com todas
as faces ímpares, ok? Para a gente poder finalizar aqui, nós temos ainda uma última possibilidade, que essa também vai ser interessante para nós, que é a seguinte, onde todos os dados saiam com o número 3. Então, 3, certo? Com 2 não tem mais que considerar. 3, 3, 3. Então, 6, 9, ok? E todos aqui são ímpares, então vou deixar de vermelhinho. Okay? Observe que não faz sentido falar em 4, porque os que aparecem 4 já estão listados aqui em cima, eu grifei agora de vermelho. 5 também já estão listados aqui, ok? Estou grifando de amarelo. 6 também já foi considerado lá no primeiro caso, estou grifando aqui de verde, então não faz sentido mais falar. De modo que a gente contou todos os casos possíveis e, consequentemente, aqui a gente conseguiu listar os casos favoráveis, ok? Então, quais são a quantidade de casos possíveis? Então, vamos chamar assim, casos possíveis. Contar esse total, certo? Mas aqui é só a gente vir olhar para o total que a gente já deixou de cá e somar, né? Então, assim, você tem 6 mais 6, 12, 15, 21, 24, 25. Então, você tem 25 casos possíveis. Então, usar vermelho aqui, que foi como eu denotei lá, então, casos favoráveis. Todos os dados são ímpares, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 6 mais 1, 7. Ok? Então, qual é a probabilidade de que todas as faces sorteadas tivessem sido ímpares? Então, a probabilidade é sempre definido como o número de casos favoráveis sobre de casos possíveis. 7 por 25, a continha simples de fazer na mão, isso é 0,28. Significa que você está falando que era de 28% a probabilidade de que todos os dados fossem ímpares, tá bom? Então, retornando aqui na pergunta, só para a gente deixar o gabarito. Então, a resposta aqui então é de 28%, ok? Como vocês podem ver, nem sempre porque é uma questão que está falando que é do ITA, que é uma segunda fase, é uma questão difícil. Essa é só uma questão simples de fazer a análise e montar. É claro que eu gastei, por ter tempo aqui no canal, eu gastei mais tempo montando, tá bom? Mas como eu falei, você não precisava listar tudo, certo? Era só observar os primeiros casos. Eu vou até voltar aqui na tela para você. Observa, seu primeiro caso era 1, 2 e 6. Você não precisava, então, fazer todas as possíveis. Com esse 1, 2 e 6, você ia contar a quantidade de soluções como sendo... soluções não, né? A quantidade de dados de permutação que você poderia fazer era só fazer o P de 3, porque todos eram repetidos. P de 3, se você não se recorda, isso é 3 fatorial, e isso é 6, ok? Para a segunda também, novamente, P de 3. E aí você ia ter que tomar cuidado onde tivesse repetições, que eram os casos, por exemplo, lá que a gente listou do 144, do 252, tá bom? Então nesses você ia sempre contar metade, porque você estava repetindo. Aí você ia somar a quantidade de casos, chegaria também em 25 sem precisar listar tudo, e observar que apenas no caso que aparecem os dados 1, 3 e 5, ou permutações deles, né? E no caso que aparecem os dados 3, 3 e 3, é que todas as faces eram ímpares. Este era o caso que o exercício pedia que você contasse. Então, todo caso, sem chegar que só iam ter 7 possibilidades por 25, isso daria 28%, dá 28%, e resolvendo de maneira bem tranquila esse exercício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe o canal para a gente aí para ajudar a chegar em mais e mais pessoas. É isso. Voltaremos em breve com novos exercícios. Muito obrigado e até a próxima.